Boa noite, pessoal. Hoje a gente vem falar um pouquinho sobre o maior mercado brasileiro, né? Renda fixa. Neste início de ano, né? Esse mês de fevereiro, a gente está retomando aí as atividades, após ter passado por prova CEA, prova CFP, né? Então a gente vem, eu e outros colegas, só relembrando, eu sou a professora Sandra Petroncari, aqui da ITER Brasil, e junto com outros professores, nós estaremos divulgando, né, nosso material a vocês, transmitindo nossas aulas, colocando aí nossa expertise e nossos cursos à disposição. Então vamos lá, né? Renda fixa. Vamos olhar uma questão. Essa semana a gente está resolvendo questões e sempre questões representativas de um conteúdo considerável da prova, né? Quando se fala em renda fixa, não poderia deixar de ser uma questão sobre títulos públicos federais. E já vamos trazer algo atualizadíssimo, né? Diretamente das provas Ambima, uma questão referente ao cenário de pandemia. Então, vamos olhar? Bom, 2020, uma pandemia assola a humanidade. E as pessoas recebem a seguinte mensagem: fique em casa. A economia brasileira enfrenta forte recessão. Se as pessoas estão em casa, a roda da economia não gira, né? Recessão, juros baixos são consequência natural e diminuem muito a rentabilidade do mercado de renda fixa, né? O mercado, entre outros ativos, em essência, é um mercado de juros, né? Neste cenário, o Tesouro efetua colocações de NTN-F, ou seja, notas do Tesouro Nacional, série F. Ô Sandra, não tem pergunta? Então, já reparem na entonação final da última frase, né? Não houve pergunta. Ele te apresentou um mini case, então esteja sempre atento, né? Prova, tempo, conteúdo e atenção. Esteja sempre atento. E você vai ter que buscar a sua pergunta, por assim dizer, nas respostas. Então, na letra A, conhecida no Tesouro Direto como Tesouro Selic, é um título corrigido pela Selic que não paga cupom semestral. Ou seja, na verdade, apesar de todo esse cabeçalho longo, né, esse texto extenso, esse mini case, como é muito comum nas provas, é uma questão que vem testar o quê? O seu conhecimento sobre as características dos títulos públicos federais. Pessoal, e aí independe se é CPA 10, CPA 20, CEA, CFP, PQO, AI, né? Se é Ambima, Ancord, Planejar, a sua prova sempre terá algumas questões sobre títulos públicos federais. E pelo menos umas duas serão sobre as características desses títulos, né? Na letra B, ele vai falar que a NTN-F é conhecida como Tesouro IPCA+, IPCA+, sendo corrigido pela inflação e não paga cupons de juros semestral. Na letra C, idem, porém pagando cupom semestral. E na letra B, ele vai dizer que ela é conhecida no Tesouro Direto como Tesouro Pré-fixado, pagando juros semestrais. Bom, e aí? E aí vamos relembrar então as características dos títulos públicos, né? Só ressaltando ou relembrando já, né? O mercado de títulos públicos, pessoal, em qualquer lugar do mundo, ele é um mercado derivado de dívida. Dívida de quem? Do ente mais seguro da nação, que é o governo. É como se fosse a gente na física, né? Na física, se chegar no final de um mês e a gente tiver gasto mais do que ganhou, o que não é nada difícil, nós teremos déficit nas nossas contas. Se virar o mês e eu não conseguir cobrir este déficit, ou seja, me financiar, ele vai virar dívida. E dívida, a gente sempre fala, é estoque, né? Dívida é desgraça, não pagou, tá lá, para te assombrar. Como que a gente faz com a dívida? Para não sujar o nome, a gente precisa de financiamentos. O governo é igualzinho, né? Chegou no final de um mês, gastou mais do que arrecadou, do que tributou, ele tem déficit. Virou aquele mês, esse déficit ele será incrementado no estoque de dívida pública.
Agora é só colocar lá? Se fosse assim, seria muito fácil para a gente também na física, né? Não, o governo vai fazer o quê? Ele vai precisar de financiamento. E onde ele buscará isso? No mercado financeiro, através dos chamados leilões primários. Então, ele vai pegar lá seus papeizinhos, né? E vai fazer leilões vinculados a juros, a inflação, né? E a gente vai olhar as características desses papéis, também chamados títulos da dívida pública, né? No Brasil, nós só temos um emissor, que é o Tesouro Nacional, e o Banco Central é quem faz a colocação, a gestão, né, da dívida pública, tá? Bom, pessoal, o governo está precisando de dinheiro. Ele vai lá nos leilões, né, que ele faz ao mercado financeiro. Vamos dizer de uma forma simples, pedir dinheiro aos bancos. Os bancos comprarão esses papéis fazendo uma primeira análise referente a crédito. Eu vou receber? Este governo vai me pagar? Então, a primeira análise referente a um título, né, a um papel, sempre é o quê? O crédito, que do governo brasileiro é muito bom. E qual que é a minha segunda análise? Então eu vou financiar o governo por amor. Amor à nação. Olha, exceção aos professores, né? A única categoria no Brasil que trabalha por amor, em qualquer área, não existe almoço grátis. Qual que é a minha segunda análise? Rentabilidade, tá? Então, dependendo do momento, dependendo do cenário, né? Os bancos aceitarão os papéis que lhes sejam rentáveis do ponto de vista daquela conjuntura econômica, ok? Por isso que ele te deu esse textão, ele te deu um cenário econômico, um cenário de pandemia, ou seja, questões novas já, né? Um cenário de recessão, economia parada, as pessoas estão em casa, né? A roda do chão da fábrica, da indústria, dos serviços, bastante parada, muita coisa fechada. Então ele falou, é um cenário de juros baixos, né? A economia está recessiva e o governo ele fez colocações, o Tesouro Federal, o Tesouro Nacional, da nota financeira do Tesouro Série F. Ele está te perguntando qual é a característica dessa nota, desse papel, mas ele ainda te ajudou, o cenário te ajuda, né? E a gente vai ter que relembrar o que aqui? Essas características. Então, só lembrando, né? Pessoal, as características dos títulos públicos, elas são fixas. Então, em momentos de juros baixos, qual é minha preferência enquanto investidor? Os papéis pré-fixados. Por quê? Eu fixo um juros aqui e a minha expectativa ainda é de que esse juros vai cair. Então, por que eu ganho? Eu ganho porque eu fixei aqui um juros mais alto. Então, ali num cenário, conforme ele descreveu, como ele descreveu, já tinha uma dica, né? Que esse papel vai ser um pré-fixado, galera. Porque a economia tá parada, tá recessiva, a roda não tá girando, né? E o que mais? Pessoal, aí eu tenho que saber as características. Então, só pra gente relembrar juntos, né? A letra do Tesouro Nacional. Tesouro pré-fixado, né? Também conhecida como tesouro pré-fixado, a LTN. Ela é um papel negociado com deságio, que a gente vai ver em outra aula, e ela não paga cupons. O que é um cupom? Cupom é um ticketzinho. No Brasil, eles são pagamentos semestrais. Então, se eu comprei um papel, vamos supor, de 2 anos, que tem pagamento de cupom na sua característica, eu vou receber 4 pagamentos de juros, né? 2 anos, 4 semestres. Além da valorização, ou não, podem ser perdas, né? Do meu principal. Então, a letra do Tesouro Nacional, ela é um papel de juros pré-fixados e que não paga cupons, ou seja, eu só vou saber o meu ganho efetivo, né, lá no vencimento. O terceiro papel que está aí, a letra financeira do Tesouro, a LFT, ela tem as mesmas características, porém ela é um papel pós-fixado. Ela é um papel para momentos de alta de juros, né? Por quê? Se eu estou num ciclo de alta de juros, ou que eu espero que os juros ainda vai subir mais, o que eu quero? Eu quero pós. Eu quero ganhar os juros lá da frente, os juros mais altos.
Então, as Ls, né, a LTN, a LFT, pré e pós-fixada, elas são papéis que eu não tenho ganhos de cupons, não tem pagamento de juros semestrais. Toda a rentabilidade do papel será negociada lá, eu conhecerei no vencimento, né, no meu momento final, eu não tenho ganhos intermediários, tá bom? Claro que tem, a gente vai ver mais para frente, valorização ou não, marcação a mercado, mas isso é outra história. Esses papéis não pagam juros intermediários. E aí eu tenho mais duas letras citadas ali, né? 2 papéis, as notas do Tesouro Nacional. A série F, ela se assemelha demais à LTN, ela é um papel pré-fixado, e qual é a diferença dela? Ela paga cupom semestral, ela paga juros a cada 6 meses. E eu tenho as NTN-B, que são papéis que a rentabilidade negociada comigo, investidor, é a variação da inflação IPCA, né? Mais o que for os juros embutidos nesse papel. Sendo que a NTN-B, também conhecida como Tesouro IPCA+, ela paga juros semestrais. E a NTN-B principal, o nome já diz, ela é conhecida, né, só como Tesouro IPCA mais sem juros, e o nome já diz, NTN-B principal, ela só tem a correção do principal no final, lá no vencimento, ou no saque, ou nas negociações, tá bom? Ela não tem como característico pagamento de juros semestrais, de cupons intermediários. Logo, pessoal, para o meu cenário lá, que já tinha até aparecido no slide aqui, qual é a característica da NTNF, né? É um papel, como nós veremos aqui, na nossa letra D, conhecida como tesouro, no Tesouro Direto, como tesouro pré-fixado, até porque todo esse cenário ele chamava, né, um papel pré-fixado. Se eu estou em recessão, se eu estou com juros em baixa, eu estou no mercado de renda fixa, o que que eu quero? Eu quero pré-fixar meus juros para eu ganhar mais, né? Eu fiquei preso nesses juros mais alto aqui, conforme os juros dele foi caindo ao longo do período, ao longo do, né, do tempo de vida desse papel. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, mesmo que eu não lembrasse nada, mas lendo aí, já me dava uma ideia de que é um papel pré-fixado. E é horrível dizer isso, mas eu poderia chutar a letra D nesta questão, né? De dará tudo certo na minha prova. Por quê, pessoal? Primeiro, a característica da NTNF em si, um papel pré que paga juros, cupons de juros semestral. Ok? Letra D. Mas fora isso, a letra A, ela me traz um papel pós-fixado, que é um papel remunerado a Selic, né? É Selic, eu já sei que é pós, porque aí vocês já, chegando no mercado de renda fixa, já passaram por economia, já aprenderam, né, a taxa Selic, já aprenderam o que é um papel vinculado a Selic, que é um papel pós-fixado. Então, eu tiraria a A. E a B e a C, elas trazem papéis vinculados à inflação, como o próprio nome já diz, o IPCA. Porém, num cenário recessivo, é comum que a inflação esteja em queda, a não ser em cenários especiais, mas não é o que está descrito no mini case aí, porque ele te deu uma conjuntura fechadinha para analisar, ó, tem recessão e os juros estão embaixo, ou seja, não tem inflação, né? Então, dificilmente a renda fixa estaria negociando papéis IPCA, aceitando como, esses serão os mais rentáveis. Por exclusão, né, me sobraria a letra D. Mas também pelo fato de eu saber que a NTNF, de novo, um papel pré, né, um papel que foi criado inicialmente, até para quem é mais antigo lembra, né, para remuneração do fundo do FGTS, né, e depois isso mudou, ela virou um papel comum de mercado, tá? Então, a letra D de dado, pré-fixado e que paga juros semestrais. O que poderia me deixar muito em dúvida nessa questão? Se ele estivesse citando as características da LTN, né, que seria um pré sem juros, mas ele nem citou. Ele citou na característica de um papel pós, como a gente vê aqui, ó, nesse resuminho. Ele citou na B, né, um IPCA
principal e nascer um IPCA pagando cupom de juros. Logo, de novo, né? Só de ler o cenário, se eu não conhecer, se na hora me deu um branco, foi a questão que abriu a prova, eu tô desesperado, você só fixaria, se ancoraria no case para responder a letra D de dará tudo certo para eu passar na minha certificação. Tudo bem? Bom, pessoal, vamos fazer mais uma questãozinha? Já que a gente está falando a renda fixa, né? Esse tipo de questão poderia ter caído em todas as provas, em todas as certificações. E vamos fazer mais uma aqui. A gente está falando de renda. O que é o mercado de renda fixa, né? Por que ele chama renda fixa? Então, essa é uma questão comum na Ambima e que às vezes os alunos erram, né? Ela pode estar também facinho no AI, né? O mercado de renda fixa é aquele no qual só se emitem títulos públicos. Não, imagina, o setor privado também pode buscar financiamento, as grandes empresas, porque no Brasil só as grandes, né, conseguem esse financiamento, esse crédito do mercado financeiro, mas tem debêntures, tem poupança, tem CDB, né, e esses papéis são títulos privados na renda fixa. Então, a letra A está errada. O prazo das operações são fixos, com os títulos sendo levados até o resgate. Isso não é verdade, né? A não ser que essa seja a característica do título. Imagina, tem prazos flutuantes total, por assim dizer, né? Tem papéis que podem ser resgatados antes do vencimento, inclusive boa parte deles. Então, aí era até assim, um conhecimento geral do mercado de renda fixa embutido nessa questão, né? Letra C. As regras que definem os pagamentos são conhecidas antecipadamente. E aí, às vezes, os candidatos ficam em dúvida. Então, vamos ler a D. Os papéis, que é a mesma coisa que títulos, têm garantia do fundo garantidor de crédito. Depende. A maioria tem, mas vários não têm, né? As debêntures não têm. Tem papéis do setor agrícola que não tem garantia do fundo garantidor de crédito, dependendo do tipo de papel, tá bom? E toda afirmação assim muito genérica, né? Ai, todos têm garantia do FGC. Se eu tiver na dúvida, é melhor eu achar que está errado, tá? Isso pensando como fazedor de prova. Agora, no conhecimento, sim, a letra C está correta, né? As regras que definem os pagamentos são conhecidas antecipadamente. Outra forma de escrever isso, pessoal, é dizer o seguinte, né? Eu conheço a rentabilidade antecipadamente. Aí o candidato acha que está errado. Pessoal, é que isso é comum na literatura de renda fixa. Só quero dizer o seguinte: quando eu compro uma LFT, é um papel pós-fixado. Uma LTN é um pré-fixado, sem juros. Quando eu compro um CDB, depende, né? Se ele está indexado a um CDI, a um índice de inflação, né? O prazo que ele tem ali para mim. O que eu quero dizer é o seguinte, pessoal, eu conheço a rentabilidade. O que eu vou ganhar num CDB indexado a IGPM? Eu vou ganhar a rentabilidade combinada ali que tiver sido a variação do IGPM. Por isso que se diz que se conhece antecipadamente. Então, cuidado com essa questão, porque muitas vezes os candidatos desprezam esta alternativa, que é justamente a correta, ok? Bom, pessoal, até amanhã. Os slides estão ficando sempre disponíveis para vocês e a gente tem vindo aí nesse método de não apenas responder a questão, mas deixar o material que embasa a resposta da questão. Tá ficando o link lá no YouTube. Quem quiser, além de resolver as questões conosco, baixar o material, tá lá free, né, livre para vocês assim o fazerem, tá bom? Até mais, galera. A gente continua no nosso próximo encontro. Valeu, pessoal!